lá, gente. Agora eu vou bater um papo com o advogado Marcos Roberto Rassi, ele que é especialista em direito tributário e vai tirar algumas dúvidas que nós temos no dia a dia, né? Quando compramos imóveis, quando alguém falece na família, enfim, são várias dúvidas que surgem e a gente sempre pagando imposto. Mas é isso aí. Doutor Marcos, tudo bem com você? Tudo bem, grato pelo convite. Eu que agradeço então a tua participação e vamos tirar então algumas dúvidas, né, que surgem no nosso dia a dia, né? Por exemplo, o ITBI, o que significa, como ele é cobrado, quando, por quê? Bem, o ITBI é um imposto de transmissão de bens imóveis, né? Ele é cobrado toda vez que a gente faz uma cessão onerosa, uma compra e venda, né, de algum imóvel. Ele é cobrado de 1,5% a 3% aqui na nossa região, né? Jaraguá, Joinville, Pissarras, na nossa região vige mais ou menos esse percentual. Então ele pode variar conforme a região. Varia conforme a legislação de cada município. Certo. Né? Está autorizado pela Constituição a ser feita essa cobrança, mas é o município que decide. Que decide exatamente qual que vai ser a porcentagem. Exatamente, exatamente. E ele deve incidir justamente pela venda, mas também, não exatamente no momento da venda ou da escritura, mas somente no registro de imóveis, ou seja, a gente faz a escritura de compra e venda e depois vai registrar essa escritura no registro de imóveis. Até no passado era obrigatório, né, e havia entendimento de que se tinha que fazer o pagamento desse imposto na escrituração. Hoje o STF já disse que isso não, só faz no registro, porque em algum dado momento a pessoa pode fazer a escritura e esperar para registrar um pouco mais. Certo. E dentro do direito brasileiro só se pode fazer isso na hora que registra, realmente. Na hora que registra, daí vai pagar o ITBI. E esse valor é cobrado pelo município? É cobrado pelo município. E para que é usado o ITBI? Bom, o ITBI é um imposto, e como imposto, o município faz o que quiser com isso. Certo. Né? Ele não precisa dizer, olha, eu vou... Esse valor foi para essa situação? Não tem destinação própria. O imposto pode ser utilizado pelo município como ele quiser. Certo. Vão chegando os valores dos impostos em si, aí o município, daquele montante, ele vai usar como ele quiser. Exatamente. Certo. E outra dúvida que tem, né? Por exemplo, se você quer... deixar um imóvel para os seus filhos, mas você ainda não faleceu, né? Que é o usufruto, é isso. Também se paga imposto? Aí o imposto é estadual, é o ITCMD. Imposto, transmissão, causa, mortes e doações. Esse imposto eu vou pagar toda vez que eu fizer uma doação. Certo. E eu quiser, por exemplo, que mantenha em usufruto. Eu dou para o meu filho, dou a propriedade, certo, mas eu vou me reservar o direito de ficar com o usufruto. Até falecer. O usufruto, né, para quem está assistindo a gente e não sabe, até o falecimento da pessoa, né? Exatamente. Então eu vou ficar com todos os direitos sobre aquele imóvel. Eu só não vou poder vender porque ele já não é mais meu, já é do meu filho. Certo. E para isso eu vou ter que pagar ITCMD. Essa questão do usufruto é bem interessante, porque até 2004 o usufruto era pago em 100%, ou seja, você pagava todo o usufruto. E não, no momento que fazia a ação do usufruto, ele pagava 100%. Exato. No momento em que fazia a doação, já pagava o usufruto e estava quitado. Certo. Depois de 2004, a gente paga 50% na instituição e paga 50% com a extinção do usufruto. Que é o falecimento da pessoa, né? É o falecimento da pessoa. Certo. Só que o que acontece, o fisco estadual tem feito um pouquinho diferente. Ele entende que ele tem que cobrar esse 50% restante na extinção do usufruto, mas esqueceu que a pessoa já pagou 100%. Que antes de 2004 a pessoa já havia pago 100%. Exatamente. Então esse é um alerta que tem que ficar para quem está assistindo a gente, né? Exatamente. Aquele que fez uma ação de usufruto, uma doação antes de 2004, tem que ficar alerta porque já foi pago lá atrás o ITCMD. Exatamente. Então se for cobrado de novo tem que entrar com uma ação, é isso? Exatamente. Se entra com ação ou para impedir ou depois para restituir. Quem já pagou e não se ateve a esse detalhe, né? Isso. Dos últimos 5 anos, você pode cobrar tudo isso que foi pago equivocadamente, por erro, para o fisco. A gente tem sempre 5 anos para fazer a cobrança dessa restituição, de repetir esse indébito. Ah, entendi. Então, por exemplo, mas vamos supor, tu estava falando até um exemplo de um cliente teu. Se faz 20 anos que ele pagou, né? Ele fez a usufruto há 20 anos, antes dessa lei.
Aí agora ele vai pagar de novo, mas ele só pode pedir a restituição 5 anos antes? É isso? Não, é que o fisco vai cobrar agora. Ele vai estar pagando agora. Então, quem pagou nesses últimos 5 anos ainda consegue pedir a restituição. Exatamente. Se já tiver passado 5 anos, mais que 5 anos, aí ele perdeu esse dinheiro. Exatamente. Aí não tem volta. Exatamente. Então, o melhor de tudo é impedir o pagamento. Ou seja, se o fisco exigir que você pague esses 50% remanescentes, que são pela extinção, mas que já estariam quitados, é melhor entrar com a ação para impedir que seja obrigatório esse recolhimento. Esse recolhimento. Que restituir, né? E nesse caso sempre vai precisar de um advogado para fazer, né? Essa é a má notícia. Infelizmente, como o nosso fisco é muito ligeiro, a gente vai precisar de um colega profissional para poder estudar a demanda. Certo. E me diz uma coisa, por exemplo, se você vende um imóvel e você faz o contrato de compra e venda, mas não registra no momento, uma hora o fisco vai descobrir, né? Que vai ter que pagar de qualquer jeito, não tem como não pagar o ITCMD, né? Aí vem a questão, existe uma questão polêmica em relação à prescrição, se o fisco já poderia ter cobrado ou não, porque ele já sabe que foi feita aquela transferência de compra e venda. Compra e venda. Né? Então o fisco já tem conhecimento disso. Se ele esperar mais de 5 anos, teoricamente está prescrito o direito do fisco. E tem até 5 anos para cobrar. Então, querendo ou não, se a pessoa registrou e não pagou, até 5 anos o fisco pode cobrar. Passando disso, não. Mas é difícil passar, né, em branco, né? Olha, existem alguns casos assim, mas o fisco não está tão aparelhado assim ainda hoje em dia para conseguir dar conta de tudo isso. Certo. E me diz uma coisa, isso perguntando mesmo como leiga, né? Então a pessoa, ela vai pagar o imposto quando ela compra e aí depois... Qual o imposto? O ITBI ou o ITCMD? Não, o ITCMD. O ITCMD. Não, daí quando ela compra, ela vai pagar ITBI, que é para o município. Certo. Se ela fizer a doação ou se ela morrer... Aí é o ITCMD. Aí o ITCMD, que é para o Estado. E aí quem vende o imóvel daí não paga, né? Eu estou vendendo o imóvel para você, você vai pagar o ITBI. Eu vou pagar. Certo. E aí para pagar o imposto de renda em cima disso é de quem comprou também, né? Aí o ganho de capital vai pagar. Se eu comprei por 5 mil e estou vendendo por 15, eu vou ter 10 mil de ganho de capital. Né? Entendi. A pessoa que vai comprar vai ter que declarar da onde ela conseguiu aquele dinheiro para conseguir fazer a compra. E eu vou declarar o ganho de capital. Certo, vai pagar o imposto de renda em cima desse valor. Desses supostos 10 mil que eu lucrei com... Certo, a gente, resumindo, a gente não escapa de pagar nenhum imposto, né? Não, é difícil. O que a gente consegue fazer é um planejamento tributário para minimizar os impactos tributários. Né? Certo. Então, tanto a empresa quanto a pessoa física podem fazer esses estudos. A gente são várias teses para conseguir não só recuperar, mas impedir que a gente pague tanto imposto assim como a gente paga. Certo. Então, por exemplo, se a pessoa tem muitos imóveis, já fez muitas negociações, às vezes está perdido, ela pode também ter um auxílio de vocês, né, como advogado tributário, para ver como é que está a situação num todo, né? É importante, porque assim, normalmente quem já está nesse métier, já está acostumado, já se assessora com alguém. Quem não tem, obviamente, tem que procurar alguém para poder ter o auxílio. Porque tu falou desse planejamento, como é que é feito esse planejamento? A gente estuda como é que a empresa, qual é o ramo de atividade, e se dentro do ramo de atividade a gente consegue fazer com que pague menos imposto. Então, o planejamento, saber como é que, qual é o ramo de atividade, o que fatura, funcionários, tudo isso é analisado na hora da gente fazer esse planejamento tributário, para minimizar o impacto. Certo. Muito bom saber que temos assim profissionais como você, né, para auxiliar nesse sentido, né, porque a gente, como leigo, né, as empresas ou pessoas físicas, a gente não tem esse conhecimento, né? Então, tendo o auxílio de advogados como você ajuda bastante. Então tá, Marcos, muito obrigada pela tua participação, por ter tirado essas dúvidas, né, que tanto eu como o meu público tem em relação a esses impostos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ali, fico à disposição. Tá, já, muito obrigada. Nós ficamos por aqui e voltamos na semana que vem. Mas antes, amanhã, quarta-feira, fique com Nelly Passos em Blumenau. Até mais.